A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos ouvindo agora, retomamos, o capítulo 13 de São Mateus, que eu já falei antes, dizendo que é um discurso que Jesus fez sobre o reino dos céus. E ele contou 7 parábolas, só nesse capítulo 13 de São Mateus. É o que consta no discurso sobre o reino de Deus. E uma das parábolas que Jesus contou, ele disse que o reino de Deus é como o homem que saiu semear a boa semente. Mas veio o inimigo e semeou o joio. O joio é o mal, é a má semente. Ele prejudica o trigo, que era a boa semente. Então, agora os discípulos chegaram em casa e pediram a Jesus para explicar a parábola, porque eles queriam entender. Aí Jesus aproveitou e na própria explicação, que é o próprio Evangelho, está tudo claro aqui, dizendo que o campo onde foi semeado, a semente, é o mundo onde nós estamos. E quem semeia a boa semente é Jesus, é o Filho do Homem, através da sua palavra. A palavra é a semente que Jesus está lançando no mundo. E a boa semente são todos os que pertencem ao reino de Deus. E o joio, que é a má semente, são os que pertencem ao maligno. São aqueles que se deixam guiar pelo diabo, porque o diabo é o inimigo da humanidade. Enquanto Jesus é o Salvador, o diabo é aquele que condena. A colheita não vai ser logo, vai ser depois. Deixa crescer tudo junto. A boa semente com a má semente, eles vão crescendo junto, porque simboliza justamente as pessoas boas, justas, e as pessoas más, injustas, o inimigo. Tem que crescer tudo junto. Deus respeita a liberdade humana e muito paciente com nossas maldades. Olha que coisa. Nós vimos agora, na abertura dos Jogos Olímpicos lá em Paris, o que foi que nós vimos? Uma cena que está sendo o comentário. Na abertura das Olimpíadas, alguém coloca a ceia larga de Leonardo da Vinci. A ceia larga representa a última ceia de Jesus com os apóstolos. Quando Jesus disse que aquele pão, quem comer dele, é a carne dele, e aquele vinho, quem beber dele, é o sangue dele.
Jesus instituiu a Eucaristia na ceia larga, o sacramento do amor, o pão da vida. Quem quiser ganhar a vida, coma a minha carne, porque quem comer deste pão, ele viverá eternamente, porque este é o pão que garante a vida eterna. Tudo isso na última ceia. E Jesus também na última ceia instituiu o sacerdócio, porque ele queria que aquele momento se perpetuasse até ele voltar. Enquanto Jesus não voltar, o sacerdócio ministerial que está no padre não ia repetir aquela cena, ia dar continuidade. Aquele mesmo gesto continua até hoje, porque representa justamente a doação de Cristo derramando o seu sangue na cruz pela redenção da humanidade. Cada vez que você celebra isto, vocês celebrem para anunciar que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, aí cessa a celebração da missa. Hoje a gente chama missa, já teve vários nomes na história da humanidade. A missa que nós chamamos hoje é aquela mesma ceia, é o pão partido, é a assembleia no pão eucarístico, é a Eucaristia, tudo isso é a mesma cena que Jesus deixou entre nós, entre bons e maus. É a semente boa que Jesus deixou no mundo, mas o mundo não eliminou os que são do maligno. Por isso que os homens maus querem atrapalhar essa instituição divina. Deus instituiu desde o princípio a vida, deixou a vida, e os homens querem matar a vida. Aí fazem leis para abortar. Jesus deixou o alimento que garante a vida eterna, mas os homens querem denegrir esse alimento, usando outras formas de ironia, de crítica, de absurdo, porque eles são do maligno. Mas sabe o que é que Deus diz? Deus diz que a gente tem que respeitar a liberdade humana. A gente tem que dar tempo para que o homem mude a sua vida, para que eles descubram o que é mais importante, o que é que salva. E por isso que Deus tem paciência e espera. Se Deus não fosse misericordioso, não haveria salvação para mim. É assim que a gente deve pensar. Você faça sempre a prática do bem, que você vai terminar entendendo o que quer dizer viver em paz consigo e com os outros. E hoje nós estamos celebrando São Pedro Crisólogo. Foi bispo e é bispo e doutor da igreja. Ele viveu no 4º século e no 5º século do cristianismo, logo lá no início. E ele é famoso pela sua eloquência. Por isso que o nome dele tem Crisólogo, que quer dizer palavra de ouro. Foi um homem brilhante para explicar para nós a doutrina cristã, aquilo que Jesus deixou. Por isso que ele recebeu esse apelido. Então, se você quiser se propagar através das Olimpíadas, que atinge bilhões de pessoas na face da terra vendo, então você procure ser eloquente no sentido de ser palavra de ouro. Explique direitinho o que é a ceia larga. Você mostre isso através de uma cena eloquente, como se fosse um doutor da igreja. Ele foi inspirado nas escrituras, esse santo, São Pedro Crisólogo. E por isso que ele tem para nós uma vida morredora, nesse sentido de os seus ensinamentos cristãos permanecerem vivos até hoje. E por isso que a igreja proclamou doutor, porque o que ele ensinou, a sua doutrina, o que ele falou é de Deus.
É doutrina que a gente tem que acreditar. É isso que os jogos poderiam ensinar essa turma que está aí usando os meios de comunicação, que é uma riqueza que atinge o mundo inteiro de repente. Então aproveite para ensinar as verdades, para ensinar uma doutrina que ajuda na formação. Quantos anos cada atleta desse fica se preparando, não é, para ganhar uma medalha de ouro? Então vamos nos preparar a vida inteira para ganharmos o troféu da vida eterna, que é a medalha de ouro que Jesus preparou para todos os seus filhos e filhas. Rezemos dizendo: Senhor Jesus, ajuda-nos a viver como filhos do reino, perseverando na prática do bem, para assim podermos estar sempre contigo, pois os justos brilharão com sua taça na mão quando o sol do reino do Pai chegar entre nós. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 13, do versículo 36 a 43. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.